Você pode se assentar. Sei que provavelmente você já fez isso nesta noite, mas olha para trás, cumprimenta o seu irmão. Irmão, que bom que você veio. Que bom que você aproveitou essa oportunidade. Sabia? Você diz assim, que bom que você aproveitou essa oportunidade. Irmãos, estar na igreja num dia frio é muito gostoso. Tem gente que fala, não, em casa, ficar em casa no cobertor. Não, não, irmão, você aqui, ó. Olha o calor do seu irmão aí. Estamos bem aquecidos. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 25 ao 27, título da nossa mensagem, pode deixar lá, Aninha, só um pouquinho. Aproveitando as oportunidades. 1 Samuel 17, a partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E no 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Deus, graças te damos por mais essa oportunidade. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha ministrar sobre as nossas vidas. Abra a nossa mente, dá-nos entendimento da tua palavra. Que eu seja um instrumento usado por ti para a edificação da tua igreja. Desde já te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se voltarmos poucos versículos, a gente vai ver que Davi estava lá com as suas ovelhas, era um menino, um jovem, e ele tinha outros irmãos. A palavra diz que Jessé, que era o pai do Davi, tinha 8 filhos. E os 3 filhos mais velhos estavam no exército, estavam numa peleja. E o pai, muito preocupado, chama Davi, o mais moço, e diz para ele, olha, vai lá no campo de batalha, saber a notícia dos seus irmãos. Mas leva também um lanche para eles e diz, ó, esse lanche aqui especial você vai dar para o comandante. E com certeza você vai conseguir saber a notícia dos seus irmãos. E aí, irmãos, a palavra diz que Davi segue, no dia seguinte, acorda cedo e vai até o campo de batalha. A palavra diz que de um lado de um monte estavam os filisteus, do outro estava o povo de Israel, e ali no meio havia um gigante, um homem muito grande, muito forte, chamado Golias. E esse homem desafiava dia após dia para que Israel enviasse alguém que pudesse pelejar com ele. E dizia, se me derrotar, nós vamos servir a vocês. Mas se eu derrotar, Israel vai servir aos filisteus. E o povo, irmãos, todo aquele exército, estava com medo. E era uma situação bem delicada. Israel estava vivendo. Mas Davi chega ali naquele lugar, onde havia o medo.
e ele percebe uma grande oportunidade. Você já teve oportunidade na sua vida? Você já desfrutou de alguma oportunidade? De dizer assim, olha, eu aproveitei a oportunidade? Você crê que Deus, Ele coloca diante de você oportunidades? Davi estava num local e ele viu oportunidade. E como aproveitar as oportunidades que Deus nos dá? Primeiro, está atento. Davi estava atento diante daquela situação? Irmãos, qual era a missão de Davi? A missão de Davi era ir lá saber como é que estavam seus irmãos. Ele poderia ter ido embora de imediato? Pensa só. Ele chegou, viu que estava um clima bem complicado. Ele poderia ter falado, não tenho nada a ver com isso. Não faço parte desse exército. Ele poderia ter dito, a minha hora ainda não chegou. Mas ele percebeu que havia uma recompensa para quem derrotasse aquele gigante. Imagino que a filha do rei devia ser muito bonita. Mas o principal que ele queria fazer era honrar o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nos comportamos da mesma forma. Não tenho nada a ver com isso. Ele olha um local onde todo mundo estava recuando. Mas ele não viu dessa forma. Onde um gigante desafiava, onde um gigante afrontava, ele chega por último e ele toma as dores. Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele não aceitou passar em branco. E ele, irmãos, muda a postura. E aí eu quero compartilhar a segunda lição com a igreja. É necessário uma atitude espiritual. O que ele fez? Tomou uma atitude espiritual. Aquilo que as pessoas viam como algo muito complicado, ele se apresentou diante do rei. E o rei disse, olha, você não tem como lutar com esse gigante. E não foi dessa forma que ele viu. E ele, olha, o que ele diz? No versículo 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu penso, se ele não tivesse aproveitado essa oportunidade, se ele não tivesse tomado essa atitude espiritual, eu vou combater, eu vou lutar contra esse gigante. Irmãos, era uma oportunidade que Deus estava colocando diante de Davi. Em Lucas 8, 40 ao 46, se a gente for ver, começar a ler, a gente vai ver que Jesus, quando ele volta, chega na Galileia, já tem uma multidão esperando. Aí Jairo, a palavra diz que Jairo foi atrás de Jesus. E nesse meio tempo que Jesus está caminhando e Jairo vai até Jesus, uma outra mulher, que a Bíblia diz que tinha um fluxo de sangue. E ela disse, olha, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Pessoas que viram uma oportunidade
Jesus estava ali. E eles disseram: olha, se eu for lá ter com Jesus, minha filha vai ficar curada. Se eu tocar, eu vou ficar curado. O cego de Jericó, ele clamava. Ele viu uma oportunidade que Jesus estava passando. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. E era oportunidade. Se todos esses não tivessem tido a atitude de tocar, de clamar, de falar com Jesus, o que teria acontecido? Será que teriam alcançado as suas bênçãos? Você ouve muitas vezes aqui, principalmente no culto de quinta: irmão, saia do seu lugar e vem aqui. Irmãos, é vir tocar. É esse significado que tem para a gente. A oportunidade de estar com Jesus. É de nos apresentarmos a Jesus. Essa foi a atitude desses que estão aqui. Essa foi a atitude de Davi. Quando ele se apresenta, eu o enfrento. Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, olha o peso que tem. São oportunidades que nós não podemos perder. Zaqueu. Irmãos, Jesus vai passar aqui. Ele era baixinho. Ele subiu numa árvore. Sabe por quê? Se eu ficar na minha zona de conforto, a oportunidade passa. E quando a oportunidade passa e eu nada faço, eu perco uma oportunidade. Nós vimos aqui que para Jairo, para o cego de Jericó, para a mulher do fluxo de sangue, em todos eles havia uma multidão a ser enfrentada. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Deus coloca diante de nós uma grande oportunidade. Mas o primeiro passo é seu, é nosso. Quem enfrenta a multidão somos nós. E hoje essa multidão representa, sabe o quê? As distrações, o medo, a angústia, a falta de perdão. Se eu não tomar uma atitude espiritual, a oportunidade passa. Cuidado para não perdermos a oportunidade. Pastor Sérgio, o que nós vamos ter aí em julho? Retiro de jovens. É uma oportunidade? É uma oportunidade? Pastor Marcos, já foi líder de jovem, não vou falar a época, mas já foi líder de jovem. Na sua época, tinha um sítio para os jovens fazerem um acampa dentro? Escola pública faltando água. É uma oportunidade aos nossos jovens. E eu conversei pouco tempo com um pastor lá no sítio, e ele disse: como eu desejo um local para os nossos jovens. Não sei se ele queria baixar o preço, mas, irmãos, fez efeito. Sabe por quê, irmãos? É uma oportunidade dos nossos jovens estar juntos. Eu depois, pastor Sérgio, quero ver a relação dos nossos jovens. Sabe por quê, irmãos? Tem jovens aí fora que não têm essa oportunidade. Tudo que vem de Deus para a minha vida e eu não valorizo, eu estou trazendo um prejuízo muito grande para a minha vida. As oportunidades, irmãos, elas não são de Deus, não são para serem perdidas.
Às vezes acontece na nossa vida de idealizarmos algo muito grande, uma oportunidade que vai acontecer. Tipo o povo de Israel, com o Messias. Como é que eles esperavam o Messias? Irmãos, eles esperavam como um líder político, religioso, militar, que com força ia libertar Israel. Aí Deus manda Jesus, cheio de humildade. E eles não reconhecem, porque não era como eles idealizavam. Irmãos, não é você que tem que idealizar a oportunidade. É Deus que prepara para a nossa vida. Davi disse, o rei fala, Saul diz para Davi, Davi, não, você não pode ir. E ele disse, olha, não, eu já enfrentei um leão e um urso, eu matei. Sabe que quando eu li essa passagem eu pensei, Deus, Ele faz coisas que no primeiro momento nós não entendemos. Mas era preparando Davi para um gigante lá na frente. Mas ele já tinha lutado com um leão e um urso. Ele já sabia que ele estava preparado por Deus. Aquela dificuldade que você teve lá atrás, que você não entendeu por que aconteceu. Que Deus quer abrir uma oportunidade muito maior para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Você crê que Deus tem uma oportunidade muito grande para a sua vida? E às vezes levantamos questionamentos. Irmão, o povo para questionar somos nós, né? Nós fomos num sepultamento agora à tarde, lá em Itacuruçá, e a viúva falou, por que Deus levou o meu velhinho agora? Por que ele fez isso? Por quê? Porque Ele é o dono. Ele é o dono da vida. Nós questionamos, mas olha, Deus vai só preparando. Aí abre aquela porta e você assim pode dizer, Senhor, muito obrigado. Irmãos, como nós precisamos aprender do Senhor. Como nós precisamos obedecer, colocar à disposição. E ali os irmãos de Davi estavam repreendendo ele, mandando ele para casa. Você não tem que ficar aqui, você não é nada. Mas Deus não olhava para Davi como um simples pastor de ovelhas. Deus já olhava para ele como um rei, como um herói nacional. E é assim que Deus olha para a sua vida, irmãos. Em coisas maiores. Mas você precisa ser preparado, eu preciso ser preparado. Mas eu vou entendendo aos poucos, pedindo sabedoria. E eu vou passar para a seguinte lição. Discernimento espiritual. Perceber se essa oportunidade, ela realmente vem de Deus. Eu quero ler no versículo 34 até o 36. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim serás incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Ele convenceu o rei. O rei não estava favorável, não. Mas o rei não tinha muita opção. Não tinha muita opção. Davi demonstrou um discernimento
é uma oportunidade de Deus para a minha vida. Mas, irmãos, às vezes nós confundimos oportunidade com cilada. A cilada, ela também se apresenta, irmãos, como uma grande oportunidade. Só que ela não vem da parte de Deus. Ló, quando ele se separou de Abraão, né, Abraão manda ele escolher, ele olha e vê aquela campina muito bonita. E ele achou que era uma oportunidade muito grande. E no fundo não era. Era uma cilada. E ele foi para aquela região. Só teve prejuízo na vida dele, na família dele, na casa dele. É cilada. Tem outras ainda, irmãos. Sansão. Deus deu uma grande oportunidade. Era um nazireu de Deus. Mas ele se deixou levar por outras oportunidades que não eram da parte de Deus. E se envolveu com a mulher filisteia. E acabou em ruínas. O próprio rei Saul, ele recebe uma ordem, olha, destruir todos os amalequitas. E ele vai nessa missão, mas ele chega lá e vê que os animais eram tudo gordinho. E ele resolve reter. E ele perde o seu reino por essa desobediência. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? A oportunidade que Deus abre diante de você traz paz ao seu coração. Não vem acompanhada de perturbações. Já viu algo que você sente paz? Ou já passou por algo que você sente aquele... Você não está bem, seu coração não está bem? Ou só aconteceu comigo? As coisas de Deus, irmãos, elas não vêm acompanhadas de dúvidas. Por isso o discernimento é de Deus. Essa oportunidade é de Deus. A oportunidade de Deus, irmãos, ela não nos leva a deixar de cumprir a palavra de Deus. O que acontece às vezes, irmãos? Diante de uma grande oportunidade, mas você precisa deixar os valores bíblicos de lado. Aquilo que te leva à mentira, aquilo que te leva ao afastamento da casa do Senhor, isso não é uma oportunidade, é uma cilada. A oportunidade que Davi abraçou era algo que ia edificar a vida dele e também a Israel. A oportunidade que Deus coloca diante da nossa vida, ela traz frutos. E ela beneficia aqueles que estão ao nosso redor. Isso aconteceu com Davi. Quando Davi derrota aquele gigante, irmãos, o povo se motiva. E aí sai a peleja e derrota os filisteus. A oportunidade que Deus coloca diante da sua vida é para glorificar o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E nessa batalha, o nome do Senhor foi glorificado, porque é nítido que houve a intervenção divina. E humanamente, Davi não teria condições de derrotar aquele gigante. Não teria. E ali, irmãos, ele, em nome do Senhor, ele sai para lutar com aquele gigante. A palavra diz que com uma pedra, irmãos, não teria como. Só um milagre de Deus. As oportunidades que Deus tem colocado diante da nossa vida, irmãos, para que haja milagres, para que o nome do Senhor seja glorificado através da oportunidade que Ele tem colocado diante de você.
E quando nós entendemos que é para a glória do Senhor, irmãos, isso aumenta a nossa confiança. E Davi faz tudo isso, confiando no Senhor. Nós aproveitamos as oportunidades, confiando no Senhor. Em momento algum, ele confiou nas suas forças, nas 5 pedrinhas que ele pegou. Mas algo, irmãos, que eu quero mencionar nessa noite. Você já perdeu alguma oportunidade? Algo que, se você pudesse voltar lá atrás, você corrigiria? Às vezes isso acontece. Tem oportunidades, irmãos, que até voltam. Mas hoje eu quero falar de uma oportunidade única que Deus colocou diante de nós. A palavra diz, irmãos, lá deixa eu ler aqui, em Lucas 23, do 39 ao 43, Jesus estava para ser crucificado. E do lado dele, tinham 2 malfeitores. E um debochava de Jesus. Mas o outro repreendia e dizia: olha, nós estamos aqui porque merecemos. Mas Jesus não fez nada de errado. E ele diz: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, 2 homens diante de uma oportunidade. Um não entendeu, mas o outro teve discernimento de imediato. E ele aproveitou a oportunidade. Tem oportunidades na nossa vida que são únicas. Mas que, por distrações, a multidão acaba distraindo, por medo, por vaidade, não estamos levando a sério, ou estamos deixando passar. Essa oportunidade, para aquele que rejeitou a Cristo ali na cruz do Calvário, foi única, perdeu. Acabou. Não teve como voltar atrás. Tem oportunidades, irmãos, que eu consigo depois, eu perco um ano, mas não passei nesse concurso, mas passo no outro. Aproveito. Mas a oportunidade de salvação, ela é única. Esse malfeitor não conseguiu dimensionar que ele estava diante da maior oportunidade da vida dele. E hoje eu creio que também nós estamos diante da maior oportunidade da nossa vida. Quando Cristo foi para a cruz do Calvário, foi para nos dar essa oportunidade de declarar: eu aceito a Cristo como Senhor da minha vida. Eu aceito a Cristo porque eu preciso. E essa oportunidade não pode passar em branco. Não sei quantas oportunidades você já teve na sua vida. Quero te dizer, muitas vão retornar. Podem retornar. Mas a de salvação, a de vida eterna, a de servir a Cristo, eu não posso deixar passar. Isaías, irmãos, ele diz assim, em Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o momento. Agora você pode achar.
Mas por que eu não tomo essa atitude de imediato? E, irmãos, esse buscar aqui, aproveitar essa oportunidade, não é só estar na igreja. É servir a Cristo com todas as forças, com todo entendimento. É participar do reino de Deus. Irmãos, é muito bom vir na igreja, tem um montão de gente. Eu posso conversar com todo mundo. Mas eu quero te dizer que muito melhor é estar diante do Senhor, abraçando essa oportunidade, dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu reconheço que o sacrifício na cruz do Calvário foi para me salvar. E eu quero ser grato a Ti, te servindo, te buscando, te encontrando. Eu não quero te buscar somente nos dias difíceis. Se está tudo bem, eu também quero te buscar. As distrações não podem me impedir de prosseguir firme diante de Ti. O que o mundo te oferece não pode ser mais do que está na Tua presença, na Tua casa. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu quero estar junto com meus irmãos. E aquele malfeitor, que ninguém dava mais nada por ele, encontrou com Jesus no paraíso. E eu fico imaginando, já pensou se o outro malfeitor pudesse ver? Que arrependimento. Irmãos, a nossa vida precisa estar diante do Senhor. Precisa buscar, precisa se integrar. Entristece o nosso coração, irmãos, como liderança, olhar para trás e ver a igreja, faltando algumas pessoas que poderiam estar nessa oportunidade, entendendo que às vezes tem alguns imprevistos. Mas a oportunidade de estar junto eu não posso abrir mão. A oportunidade de crescimento. Irmãos, escola dominical, como tem nos ajudado, como nos ajuda no crescimento. Porque se eu não me fortalecer, quando eu olhar para a multidão, eu paro, eu desanimo. Sabendo que é só tocar em Jesus, mas tem uma multidão na frente, eu não vou ter forças. E aí, eu vou achar melhor interromper a caminhada. Você que abraçou a causa de Cristo, você que pegou no arado, olha para trás, mas não, larga não, irmãos, caminha. Que os nossos olhos estejam em Cristo em todo o tempo. Não fica olhando para o seu irmão. Às vezes a gente perde muito tempo. Hoje foi citado o exemplo aqui de não olhar para a nuca do seu irmão. Quem estava na escola dominical vai entender. Irmãos, olha para Cristo. Se eu ficar olhando para as imperfeições do meu irmão, eu paro, eu perco o foco. Isso é falta de discernimento. A gente olha para Cristo, que a palavra diz que é o autor e consumador da nossa fé, que nos fortalece dia após dia, que nos sustenta e que morreu por mim e por você. Não sei se você tem enfrentado alguma dificuldade na sua caminhada, mas não para. Não deixe que a multidão vire um gigante diante de ti. Você pode fechar os seus olhos, você pode se colocar de pé. Vou pedir que o Ministério Levítico esteja aqui. Sabe, irmãos, quando a gente abre mão de uma oportunidade, a gente assume uma responsabilidade.
Quando a gente abre mão de algo que Deus colocou na nossa mão, a responsabilidade passa a ser sua. Né? E eu vejo aqui jovens, irmãos, que tiveram a oportunidade de aprender a tocar um instrumento e abraçaram e glorificam o nome do Senhor. Mas eu sei que tem oportunidade, vidas que abraçaram uma oportunidade, mas que hoje não estão valorizando. Deus tem te chamado para fazer o seu melhor diante da oportunidade que Ele colocou aos seus cuidados. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar nas oportunidades que Deus tem colocado diante de ti. Como você tem lidado, como você tem valorizado o chamado de Deus para a sua vida. Irmãos, nós sabemos que vidas aqui receberam o chamado de Deus, mas que por algum motivo deixaram de lado, não tiveram tempo. Mas eu quero te dizer, nessa noite, Deus está colocando novamente a oportunidade diante de ti. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro. Você que começou a sua caminhada, me conectou, mas que por algum motivo deixou de lado, parou. Deus está te chamando para que você volte a essa oportunidade, porque esse é o tempo de abraçar essa oportunidade de declarar: Senhor, eu quero estar diante de Ti, diante dessa oportunidade, dizer que eu não posso prosseguir se eu não estiver na Tua presença. Começa a falar com o Senhor: Senhor, se eu tenho falhado em alguma área, que a partir desse momento eu venha abraçar a oportunidade que Tu tem colocado diante de mim. Não deixa, Senhor, eu viver no engano, mas que haja esclarecimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me despedi dos meus pais. Deus tem um chamado na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas a atitude espiritual, ela parte de você. A atitude de fé, ela parte de você. E a pior coisa é achar que estamos fazendo muito. Nunca ache que você tem feito muito. Que Deus tem para a nossa vida, irmãos, não pode ser comparado. Em nome de Jesus. Afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai. Declare isso, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Pra onde eu irei? Quero falar com você que interrompeu a sua caminhada, mas que hoje você quer abraçar essa oportunidade e retornar aos caminhos do Senhor. Eu peço que você levante as suas mãos e nós vamos orar por sua vida. Você foi chamado para prosseguir na casa do Senhor. Você foi chamado para ouvir do Senhor. Você ainda estará comigo no paraíso. Esse é o grande chamado de Deus para a nossa vida, irmãos. A maior oportunidade que temos é a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Basta que você levante as suas mãos e nós estaremos orando e declarando: Senhor, essa vida é tua. Nós anulamos toda palavra contrária direcionada sobre o teu filho, em nome de Jesus. Oportunidade de Deus, nós dizemos sim. As ciladas que o inimigo tem levantado, tem colocado diante de nós, a nossa resposta é não. Porque servimos a um Deus único, o nosso Deus. E isso faz parte da nossa identidade. Ser fiel a Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Tudo que Deus tem feito é para nos abençoar. E nós estamos aqui nessa noite para dizer: Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode se assentar? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna.